mas eu queria juntar isso, o esforço de manutenção. E por que o esforço de manutenção é um assunto menos sexy, né? Ele é menos do apelo, de fazer uau, tive uma conquista, a conquista é muito mais fácil a gente celebrar, mas o nosso grande desafio, a gente sabe, no mundo real, é sim, ter filhos, mas e manter esse educar, né? Por quanto tempo, quem são os pais e mães aqui presentes. Então, esse ter, de novo, não estou menosprezando o ter, mas eu estou querendo também da amplitude do que é o manter, seja lá o que a gente estiver escolhendo. A gente deu alguns exemplos aqui, dessa manutenção, quanto que ela nos demanda, nos exige e quanto que ela é importante para cada um de nós, quanto que a gente tem dedicado tempo para a manutenção e o que a gente percebe nos atendimentos é que cada vez menos a gente percebe um cuidado nessa manutenção, muito foco na conquista, pouca dedicação na manutenção dessas relações. E aqui eu faço um convite até para a nossa auto-reflexão, que é o objetivo desses nossos encontros. Como é que eu tenho mantido aquelas amizades que um dia eu conquistei? Como é que eu tenho mantido aqueles bens que um dia eu também conquistei? Olá, bom dia, bem-vindos a mais um atendimento ao vivo, nas quartas-feiras, às 7h30 da manhã. Muito bem-vindos. Que a gente possa começar mais uma troca entre nós, para que a gente possa trazer aqui, então, outras lentes, outras realidades, outras possibilidades, para ampliar o nosso olhar a partir daquilo que a gente lida com a nossa vida econômica, a nossa vida socioeconômica. Esse é o nosso objetivo desses nossos encontros aqui. Hoje é o nosso 12º encontro, a gente completa então 12 semanas nesse trabalho muito gostoso, muito bacana. Bem-vindos a todos que estão entrando por aqui, e se você quiser participar ao vivo, é só pedir para participar aqui junto e eu adiciono vocês e a gente começa aqui. Bom, eu queria começar uma reflexão, foi uma provocação da Adriana de Arruda, que está aqui ao vivo. Ela começa numa provocação sobre o ter e o manter, e ela coloca essa questão depois de como é que a gente lida com esse recurso, e claro que a tônica naquele momento era um tanto da questão do patrimônio, que era nosso objetivo. E participei de um evento na semana passada, e a troca com a mesa de discussão ali caminhou num ampliar disso que eu queria trazer no nosso encontro de hoje, que esse ampliar era então do querer, então da minha vontade, do meu desejo, para o ter, de fato, esse meu esforço, esse meu caminhar, para eu ter alguma coisa, e desse ter para eu, como é que eu faço para manter, e esse é um ponto importante, como é que eu mantenho, e a gente queria discutir, falar um pouco disso com vocês hoje, e as trocas também podem acontecer por chat aqui. E além do manter, a gente queria trazer uma outra questão, que é da gente usufruir, da gente consumir, da gente deixar para uma próxima geração, que seria a fase da gente desapegar, de algum modo, né? E aí então a gente completa um ciclo. Esse ciclo vale para muitas das nossas questões, que é então, vou começar com a tônica do recurso, do patrimônio, de alguma coisa que eu queira. Então, um momento eu quero, tenho vontade, pode ser que eu esteja endividado, preciso me organizar, pode ser que eu não consiga guardar dinheiro, pode ser que eu precise talvez tomar crédito para conseguir fazer isso, e é uma alternativa, mas do meu querer eu preciso fazer um movimento, um esforço até eu ter. E esse movimento, muitas vezes na nossa tônica aqui, é eu começar a guardar dinheiro, saber o quanto que eu vou guardar, de que maneira que eu vou fazer isso, como que isso vai somando de algum modo no meu dia a dia. Nessa soma, eu vou do meu desejo ao ter. E é um momento da conquista, que parece um momento muito bacana, e é um momento muito bacana, mas eu queria trazer um desenho aqui de quem compra um veículo ou de quem compra um imóvel. A partir do momento que eu tenho a posse, eu também sou a pessoa que passa a ser um contribuinte dos impostos IPVAs ou IPTUs, os condomínios, os seguros, ou seja, tem um movimento que se prossegue aqui, que é o do manter, e manter aquilo desde a manutenção, pintar, levar para manutenção o veículo, preventiva, ou quando ele quebra, ou quando alguma coisa começa a dar um vazamento na sua casa, tem algo que é a manutenção. E deste manter, a gente chega no momento, e eu vou usar os bens materiais, são mais fáceis da gente falar disso do que das relações, que eu vou chegar depois, que então, no momento eu vou trocar o carro, eu vou mudar de casa, é o momento então que eu desapego daquilo
que fez um sentido para mim, que fez parte da minha vontade, do meu desejo, do meu querer, que eu fiz um esforço para conquistar. Teve um outro esforço muito grande que a gente mede menos, esse é o ponto que eu queria trazer aqui, que é do custo para manter, e desse manter tem uma hora que eu vou então desapegar. É uma hora que então eu vou ressignificar aquele bairro, aquele veículo, aquela marca, aquele lugar, aquela maneira toda, e eu passo para um outro momento e reinicio de alguma maneira esse ciclo. Eu gosto de fazer essa relação, de algum modo. A gente pode fazer com as estações do ano, a gente pode fazer com as fases da lua, só para ilustrar o quanto que isso é presente em nós, no nosso dia a dia, né? Talvez o momento do desejo, eu poderia colocar aqui o momento então dessa lua nova, então que eu semeio uma vontade, e aí ela começa a crescer com o meu esforço. Eu tenho então essa colheita no momento da lua cheia, então onde eu tenho e começo a manter essas coisas, e chega num outro modo, quando eu já colho esses frutos, ele volta então de alguma maneira para a terra, a gente ressignifica e reinicia esse ciclo, que é a fase minguante, quando a gente mingua, quando a gente reconhece, aprende o que aconteceu nesse ciclo, e desse ciclo, então, o quanto esse veículo foi bacana para mim, o que não foi legal, o que eu gostei, o que eu não gostei, que vai talvez me servir de aprendizagem para a próxima etapa que eu vou vivenciar, e o mesmo vale para um imóvel, se aquele bairro foi bom, aquele imóvel era gostoso, aquele era legal, que ele era melhor ventilado, mais iluminado, menos, e que faz com que eu faça uma nova escolha depois, mais apropriado de alguma maneira daquilo que eu vivenciei. Então, aqui eu fecho um ciclo, e eu queria trazer então uma sociedade. Não vou nem trazer a sociedade afetiva ainda, mas a sociedade tem uma vontade de fazer algo, empreender, montar um negócio, um comércio, e dessa vontade, dessa necessidade, eu vou para o passo seguinte, que é então, como que eu vou fazer isso? E esse empenho, muitas vezes, junta-se talentos, possibilidades, recursos, em sociedade, a 2 ou mais pessoas, então vão colocar esse empreendimento no mundo, que é a fase então que eles têm algo, que abrem um negócio, que vai daquela ideia, da concepção, ao mundo real e colocam ela para operar e começam a fazer, e naquele momento eles têm que então manter o negócio aberto, manter o negócio vivo, manter aquele fluxo de caixa acontecendo para que possa pagar os fornecedores, os colaboradores, os impostos e etc., e manter os clientes ativos, essa manutenção, até que pode ter o fim de um ciclo meu naquele negócio, então eu resolvo sair, ou pode ter o fim, de fato, daquele negócio, que ele já precisa se reinventar, ele era então um restaurante fixo que virou presencial, né, que virou um delivery, ou então que eu fazia parte dessa sociedade, agora não faz mais sentido para mim, e eu saio e abro mão, e lembra da fase do desapegar. Então, mesmo negócios muito longevos, quem fundou muitas vezes deixa lá um legado, mas faz a passagem de bastão para as próximas gerações, do profissionalismo. Então esse ciclo de eu querer, de eu idealizar, de eu ter, de eu manter isso num tempo, de fazer isso prosperar muitas vezes, e também de eu saber a hora de sair, e a hora de sair, esse momento de fazer essa transição, ele é fundamental, ele é importante, para que a gente saiba como é que eu reconheço esse ciclo, e para isso eu preciso me manter vivo e atento. Vivo no sentido de presente naquele negócio que eu estou fazendo, naquilo que eu estou envolvido, presente com aquilo que eu adquiri, no exemplo primeiro que eu dei, e para que esse ciclo ele continue, de alguma maneira, eu atento e atento também em mim, saber a hora que eu preciso sair desse lugar, eu preciso sair talvez dessa posse de ter o veículo, e talvez que preciso mudar por outra coisa, o momento de eu sair dessa sociedade, porque eu percebi que eu já não contribuo mais, ou que eu já não tenho mais a mesma vontade, ou que as minhas ideias são diferentes das outras pessoas, e de repente eu só volto vencido, e esse momento de eu reinventar, tendo que ser um momento importante de quando a gente reconhece e finaliza um ciclo. Como é que é isso para vocês? Vocês reconhecem um pouco desse ciclo, veem isso acontecendo de alguma maneira, conseguem pensar desde a fase do querer, do desejar, até a fase da gente desapegar? E agora eu queria só colocar essa pergunta para vocês, e a outra pergunta é: será que esses desejos, essas vontades que começam todo esse ciclo são nossos desejos, ou a gente pegou emprestado de alguém ou de algum lugar? O que vocês me dizem sobre isso? Muitas vezes eu começo esse ciclo, que é muito interessante, porque alguém me convidou para a sociedade,
porque parecia que era importante, alguém me apresentou uma pessoa, ou porque então disseram que era para eu comprar aquele veículo, ou falaram que era bom. Eu não sei se eu de fato queria aquilo, mas é para lá que eu fui. Eu não sei se de fato eu queria vivenciar aquilo, mas lá eu fiquei num ciclo inteiro. E quando eu fico num ciclo inteiro, muitas vezes a gente se prende no estar, no manter, ou uma dificuldade de manter muitas vezes, e vale aqui, por exemplo, a relação de trabalho. Quanto que muitas vezes é difícil manter, estar num trabalho que não me nutre, que não faz sentido, paga minhas contas, me ajuda nisso, mas talvez não faça outro sentido se não pagar as minhas contas. E como é que eu fico com isso? Como é que eu sustento? Acho que esse é o ponto importante, é o que eu quero convidar vocês a pensar nessa primeira etapa. Se essa vontade, primeiro, ela é minha, se ela é genuína, se ela faz parte de algo que toca os meus interesses, a minha essência, aquilo que é importante, meus princípios. Eu acho que isso é muito importante. Claro que eu posso fazer uma escolha junto com alguém, eu posso fazer uma escolha com uma outra pessoa e a gente partilhar isso de algum modo, mas ambos têm um pouco das suas ideias, das suas vontades ali colocadas nas sociedades afetivas, nas sociedades comerciais. Isso está dado, que ambos possam colocar a sua vontade e sentirem-se então vivos ali, né? E presentes com aquela iniciativa. Deixa eu ler os comentários de vocês. Começa com o comentário da Adriana. Muito importante partir de nós, tanto a entrada quanto a estratégia de saída. E a estratégia de saída, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, Adriana, que é bom, mas é muito importante a gente lembrar dessa partida de nós, né? Que eu acho que a Adriana traz aqui do que eu vou fazer. De novo, não precisa ser só a minha ideia, eu posso partilhar da minha ideia, flexibilizar para a ideia de outros, mas a gente comece junto, eu vejo que a minha ideia também está contemplada. E fundamental, como a Adriana coloca aqui, que depois falar um pouco mais disso, como é que eu penso numa estratégia de saída que também parta de mim, não só para ser protagonista, não é para que, poxa, eu não quero eu ser mandado embora, não quero que eu seja retirado da sociedade, eu não quero que alguém saia de uma sociedade afetiva e eu fique, talvez esse é o ponto, não é desse lugar que imagino que a Adriana esteja colocando aqui, mas sim de que eu possa estar atento do meu momento de saída, para que eu não espere quase como consequência que eu tome um susto quando, enfim, me desligam ou quando pedem para romper uma sociedade comigo e eu tomo isso como uma surpresa. Quer dizer que então, como a Adriana está colocando aqui, eu fiquei desatento, né, nesse sentido. O Carlos Alberto coloca aqui, tenho interesse em montar uma agência de turismo, estou aposentado e tenho esse desejo, porém não sei qual o melhor caminho. E seria através de uma franquia. Eu vou falar no modo geral, Carlos Alberto, obrigado pela questão aqui, para a gente pensar, né, eu acho que então você coloca dessa fase inicial, né, uma vontade então de montar uma agência de turismo. E eu queria separar, dentro daquilo que a gente colocava aqui, da onde que vem o seu interesse, né? Se é o interesse de, eu gosto desta área, eu quero ajudar pessoas a realizar seus planos e projetos e sonhos de viajar. Acho que esse seu propósito é algo importante, que você não precisa compartilhar necessariamente aqui com a gente, mas acho importante você ter. O que é o cuidado que eu quero colocar aqui? Vou abrir uma agência de turismo, nada contra isso, tá? Mas é um cuidado que eu vejo que isso se sustenta com mais dificuldade no tempo, porque eu vejo que é um segmento que vai dar dinheiro, única e exclusivamente por isso, né? Então, se eu tenho propostas, tem algo mais além disso, peço para que vocês sempre investiguem, é o que vai me ajudar a sustentar, a acordar todos os dias com entusiasmo e fazer esse negócio, não só o ter e montar uma agência presencial, de novo, né, dentro de uma agência física ou virtual, mas que ela se sustente no tempo. Esse é o ponto importante. Agora você me pergunta se faz sentido uma franquia ou começar um negócio próprio. Qual que é o olhar que a gente teria para franquias como conceito? A franquia, ela tende a ter uma mortalidade, como empresas jovens, menor, porque é um negócio que já foi testado, é um modelo que já tem algum script de como é que ele funciona, então como é que eu monto uma loja, de como é que eu trago os clientes, tem uma marca que já faz, talvez a propaganda por mim me ajuda a impulsionar isso, porque ela já existe, então eu serei mais um de um grupo, eu tenho um grupo de troca também entre os franqueados, né? Então esse é um ponto muito interessante, Carlos Alberto, que recomendo muitas vezes, quando principalmente é um negócio novo, que tem pouca experiência, posso ter muita experiência como viajante, como turista, mas pouca experiência talvez como empreendedor e talvez pouca experiência como empreendedor no segmento de turismo, né? Uma alternativa sim é a franquia, uma outra alternativa é se juntar, se unir com alguém
que já tem experiência nessa área, talvez você traga um know-how, essa pessoa traga outro, que é uma maneira, talvez, de vocês colocarem isso para caminhar. Então, voltando dentro da nossa tônica, colocando a pergunta do Carlos Alberto na nossa tônica, então, é essa vontade que ele tem de encontrar o propósito dela, o como coloca ela no ar, ou seja, que esse propósito esteja linkado, seja um modelo que já existente, né, que ele posta também, que é a autoria dele, mas pode ser um modelo de franquia, que eu acho que ele é um modelo, diria Carlos Alberto, mais conservador e mais seguro para esse começo. Claro, experimente, converse muito, né, para saber quanto que é esse investimento, não só o inicial, mas também o capital de giro necessário, a demanda de trabalho esperada, a região, se a região que você espera é uma região que eles têm possibilidade de expandir, né, desejam expandir por lá, e de repente também para você ir se especializando, talvez em algum nicho que você goste mais, que te atraia, que você perceba que tenha mais abertura para ele, pode ser um caminho para que esse negócio ele caminhe, né? Um caminho para que caminhe é ótimo, mas um caminho para que ele possa se dar e acontecer e que você tenha mais possibilidade de mantê-lo no tempo. E a outra questão, o Fábio coloca aqui, eu perguntaria se o desejo pelo novo, pelo desconhecido, seria inato. Não sei, Fábio, assim, a gente pode observar muitas pessoas e muitos de nós, isso a gente pode reconhecer também em nós, Fábio. É claro que você vem do mundo da vida, né, do mundo da biologia, talvez você saiba falar disso muito melhor do que nós, mas o que eu percebo é que a questão do desejo, ela pode também, quando você fala desejo pelo novo, ele pode ser só um desejo por mais do mesmo, né? A gente tem nosso perfil acomodado, nosso perfil que está mais tranquilo, que quer que não mude nada, quer que não mexa, e a gente pode ficar muito tempo assim, uma vida inteira desse jeito, né? Sendo um ser desejante sim, mas desejando as mesmas coisas. Eu acho que o desejo pelo novo, pelo desconhecido, eu acho que quando a gente está aberto para isso, a gente tem um esforço, tá, Fábio? Para a gente estar aberto para isso e estar também em ambientes que me propiciem o que é desconhecido, o que é novo, e que eu possa também não sentir com isso uma ameaça, né? O novo e o desconhecido também podem ser ameaçadores para muitos de nós. A gente pode colocar qualquer exemplo disso, de viajar de um jeito diferente, de falar uma outra língua, de mudar de estado, de mudar de bairro. A gente pode ter muitas coisas que esse novo nos assuste, mas eu acho que ele também nos acende. Eu concordo, Fábio, que tem algo inato de nós que nos traz uma vivacidade quando a gente está diante do novo e também está diante disso que é um tanto desconhecido. Mas eu não sei se é uma busca, isso que eu quis dizer, inata nossa, né? Mas eu acho que o ser desejante somos todos nós. Eu acho que o novo só e o desconhecido, eu tenho dúvida, mas que a gente segue desejando o tempo todo, eu concordo. Manter, que a Adriana coloca aqui, necessário ser de ambos, né? Não sei se entende a questão que a Adriana coloca aqui, que agora o manter, ela falava então do início, do final, e ela falava agora do meio do caminho, estou entendendo assim, que o manter, que é necessário que ambos queiram manter, né? Sem dúvida nenhuma, se a gente for pensar numa sociedade, se é isso que ela quis colocar aqui, que quando eu tenho esse momento, né, de querer manter uma agência de turismo, como o Carlos Alberto nos coloca aqui, e vamos supor que ele faça ele e a franquia, o franqueador, ou ele e uma sociedade, ou ele e os colaboradores, todo mundo precisa querer que aquilo continue acontecendo para que aquela manutenção seja possível. E numa sociedade, isso é muito claro, numa sociedade efetiva, se só um investe também não funciona, a gente precisa que todo mundo queira, né? Que seja o querer e a vontade das partes, exatamente, isso aí. Beijo da Carolina, Silvia, e sem dúvida nenhuma, né, quando a gente coloca esse ponto, né, que vocês estão trazendo aqui, que ambos precisam ter não só colocar a sua vontade para iniciar, mas a sua vontade de continuar, e eu vou colocar que ambos também têm que ter esse acordo. Aqui vem muito da comunicação, da mediação, do respeito, da empatia um pelo outro, para poder comunicar o momento que, olha, acho que acabou, acho que não faz mais sentido, ou para que eu continue, eu preciso dessas condições atendidas, né? Dessa maneira para mim também não caminha. E por que a gente está trazendo essa tônica, nosso encontro aqui das nossas quartas-feiras pela manhã? Porque a gente tem muito, né? E a gente tem isso bastante colocado nos nossos influenciadores, em todos, né? Do que a gente lê, de que o pódio é a conquista, né? De que a gente vai lá e vai ter algo, né? O casamento, montar um negócio, então ter um veículo, ter algo assim. Mas eu acho que o grande desafio
não é quando eu chego no destino da minha viagem, sim os dias que eu vou ficar por lá e a volta dessa viagem, né? Então eu acho que esse ciclo de é muito gostoso preparar, sem dúvida nenhuma, planejar é muito gostoso, ainda mais uma viagem de férias, uma delícia. Mas é suficiente? Não, a gente quer chegar lá no lugar e falar, poxa, chegamos. Mas na hora que a gente chega, começa o manter aquela viagem tão gostosa quando a gente estava entusiasmado na prévia e na ansiedade da chegada, e tem as decepções ou as surpresas da chegada. Uau, é mais bonito, é bem mais esquisito do que a gente imaginava, a gente achava que ia estar um sol e estava chovendo, pode tantas coisas nos surpreenderem, mas o que faz, independente das adversidades da vida, do mundo real, de estarmos aqui, que a gente consiga manter e sustentar isso que de alguma maneira nos trouxe, né, a vontade de estar ali naquele momento. Então, o que força é essa, né, esse querer e a vontade que a Adriana coloca, que nos ajude a sustentar aquilo ali daquela maneira. Então, o planejar e saber que eu vou ter o dia seguinte. Então, eu vou ter o dia seguinte, que é o dia seguinte para falar, bom, tá bom, investimos na festa do casamento, e agora? Investimos na conquista, e agora? E esse e agora, essa pergunta do e agora, que a gente gostaria de trazer aqui, inaugurar a outra, que é do desapego, para a gente começar a trabalhar e pensar nisso, que é então, o e agora? O que vocês responderiam para vocês do e agora a partir da conquista? Poxa, mas e agora que eu já tenho o carro? O que eu faço? Então, não só como eu uso, mas como eu mantenho, e para eu manter eu tenho que ter um uso bacana, porque se eu não tenho uso legal para aquele veículo, para aquela casa, enfim, eu começo a questionar o custo de manter, o custo de tempo, de investimento. Então, moradia é algo que a gente tem pensado muito, ela foi um tema bastante discutido nos últimos meses, né, nos últimos 18 meses aproximadamente, do porquê ter aquilo, ou porque parecia pequeno, ou porque de repente pareceu grande, ou porque pareceu inadequado para aquelas necessidades que talvez tenham mudado. Então aquilo que eu tenho tem que se adequar para o que eu uso, para o que eu quero, para o que faz sentido, para as nossas trocas, para nos nutrir, para levar e trazer para onde eu quero, com o custo mais razoável para aquilo que faça sentido para mim. Pode ser que faça sentido para mim o status, pode ser que faça sentido para mim a segurança, pode ser que seja o espaço que eu tenho ali, interno de um veículo, de uma casa. O que é que faz sentido para cada um de nós, para que a gente possa perguntar, e aí? Como é que eu uso e como é que eu faço esse equilíbrio? E eu acho que a palavra no momento aqui também é equilíbrio, nesse manter, que essa manutenção ela tem que continuar nutritiva. Óbvio que a gente não está sempre no ponto de alta, o entusiasmo de quando eu compro uma coisa nova, vai diminuir essa energia, mas eu preciso continuar tendo um equilíbrio gostoso que faça sentido para eu querer continuar mantendo um carro, mantendo uma casa, mantendo um relacionamento, mantendo uma sociedade, para que isso, um negócio, para que isso faça sentido então para todos nós, né? Então, além disso, que eu acho que esse é o ponto do e aí, como é que eu vou seguir? E esse seguir tem uma série de condições e tem algumas agendas que a gente consegue planejar. Precisamos de férias, precisamos de momentos de lazer juntos, precisamos de momento também para a gente curtir, precisamos de momento de trabalho em conjunto, de reuniões, de conversas, de trocas, de como é que a gente negocia e caminha com as nossas finanças, como é que a gente vai fazer a manutenção do imóvel, como é que a gente vai fazer um plano de manutenção, de certo modo, então, da nossa relação casa-veículo, etc. e tal, como é que isso eu posso prever. Pintar a casa uma vez a cada X tempo, levar o carro para revisão a cada tantos mil quilômetros, tirar umas férias a cada tanto tempo. E como é que a gente planeja isso que é da manutenção, que é do previsível, e para surpresas que acontecem, um acidente, um vendaval, um temporal, que eu preciso, como eu falava aqui, então, um vazamento, que eu preciso tomar uma atitude para manter, porque aquilo então eu me comprometi. E quando eu me comprometo com algo, seja ele que algo for, eu preciso estar lá firme e forte para fazer com que aquilo continue, né? Acho que esse é o ponto importante para que a gente consiga caminhar, bem-vindo Pedro, caminhar então nessa troca que a gente vai ter da conquista para essa manutenção. E eu queria dizer que a manutenção, a conquista é muito gostosa, né? Um evento muito bacana que a gente mais tem falado, mas a grande curtição, a maior parte de dispêndio de recursos, de tempo e de troca que a gente tem é no período da manutenção. Vamos fazer uma conta rápida aqui, vamos supor, vou dar qualquer número. Eu gastei X mil dinheiros para comprar um carro. Eu vou dar qualquer exemplo aqui.
E que a gente sabe que contas nas finanças pessoais, planejamento financeiro, a gente faz bastante isso. Para se manter um carro, a gente gasta aproximadamente 30% do valor dele para mantê-lo, entre não só manutenção, como os combustíveis, seguros, estacionamentos, multas e etc., os impostos típicos, né, dele. Então 30% por ano, né, a depreciação que vai ter esse bem, eu vou gastar por ano para mantê-lo. Ótimo. Se eu gasto 30% todos os anos, em um pouco mais de 3 anos, eu gastei o valor de um veículo. Ou seja, a compra, o mesmo valor que eu gastei para comprar, eu despendo em aproximadamente um pouquinho mais de 3 anos para manter aquele ativo, aquele bem. O imóvel não é muito diferente. Claro que os valores são muito maiores para a compra e a manutenção não é tão alta assim, então esse número muda um pouco. Mas vamos pensar que mesmo quando eu compro um imóvel, o imóvel a gente fica muito mais tempo do que um veículo, ele tem um custo de manutenção menor, é verdade, mas se a gente somar tudo que a gente paga de IPTU e alguns imóveis o que a gente paga de condomínio, os custos de fazer adaptações para aquele imóvel, pode ser o que for, das reformas, e para cada um, né? Aquilo que é típico do próprio imóvel. Desculpem. Então, aquilo que é do imóvel, que vai ficar para o imóvel, que eu não tiro, não levo embora depois, foi um investimento que eu fiz e que fica. A manutenção, a reforma que eu fiz e que fica. E se a gente somar tudo isso nos ciclos médios, né, aqui no Brasil, a gente fica detentor do imóvel aproximadamente 10 anos. Em 10 anos, só para a gente somar depois, se aquilo que eu custeei, meu fluxo de caixa de manutenção desse imóvel foi muito menor do que o valor que eu comprei. Vou colocar um outro agora, pegando o exemplo que nos emprestou aqui o Carlos Alberto. Quanto que a gente investe para montar uma agência de turismo, por exemplo? E quanto que a gente investe depois para manter marketing, no caso dele, de formar franquia, os royalties, para que isso continue de alguma maneira nessa recorrência. E que nessa recorrência, quantos recursos ele investiu em recursos humanos, em propaganda, nos fornecedores, nas celebrações, nas peças todas que ele teve que montar, na mobília, na reforma, ou seja, nos treinamentos, nas capacitações, nas feiras que ele vai visitar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente soma o dinheiro que foi gasto na festa de casamento e todo o investimento para manter aquela relação, o tempo e dedicação de energia que eu tive para a conquista de uma relação e todo o tempo que eu vou dedicar para essa relação ao longo da jornada que ela existir, é o que eu estou querendo dizer do custo de manutenção versus da aquisição. Então a aquisição ela é importante, ela é grande, mas ela é porque a gente coloca tudo num preço no momento, né? É a festa de casamento, é a compra do veículo, e a gente pode colocar isso, é um jeito fácil a gente ver, quando a gente financia um bem por muito tempo. A gente percebe esse custeio no tempo quando eu pego esse valor da conquista e também divido ele no tempo para pagar. Seja pagando, por exemplo, um consórcio antes, seja eu pagando então um financiamento depois. A gente percebe o esforço que isso vai tendo para essa conquista acontecer, mas eu queria juntar isso, o esforço de manutenção. E por que o esforço de manutenção é um assunto menos sexy, né? Ele é menos do apelo de fazer uau, tive uma conquista, a conquista é muito mais fácil a gente celebrar, mas o nosso grande desafio, a gente sabe, no mundo real, é sim, ter filhos, mas e manter esse educar, né? Por quanto tempo, quem são os pais e mães aqui presentes. Então, esse ter, de novo, não estou menosprezando o ter, mas eu estou querendo também da amplitude do que é o manter, seja lá o que a gente estiver escolhendo, a gente deu alguns exemplos aqui, dessa manutenção, o quanto que ela nos demanda, nos exige e o quanto que ela é importante para cada um de nós, o quanto que a gente tem dedicado tempo para a manutenção e o que a gente percebe nos atendimentos é que cada vez menos a gente percebe um cuidado nessa manutenção, muito foco na conquista, pouca dedicação na manutenção dessas relações. E aqui eu faço um convite até para a nossa auto-reflexão, que é o objetivo desses nossos encontros. Como é que eu tenho mantido aquelas amizades que um dia eu conquistei? Como é que eu tenho mantido aqueles bens que um dia eu também conquistei? Então, se eu olho para casa, se eu olho para o meu carro, se eu olho para as minhas relações de amizade, se eu olho para as minhas relações afetivas, se eu olho para a minha relação de trabalho, se eu olho para o meu negócio, como é que eu tenho dedicado para eles, né? Como é que eu tenho mantido essas relações? Que energia que eu tenho dedicado? Será que eu deveria dedicar mais, dedicar menos?
e fazer o segundo convite de reflexão desse nosso encontro de hoje. Se já está na hora, talvez, de eu ressignificar alguns deles, de eu encerrar alguns deles, pode ser do grupo de WhatsApp, até algumas relações que de repente não façam mais sentido, negócios, bens, que de repente ao ressignificar eu também abro um espaço para esse novo que o Fábio trouxe aqui, sejam questões novas, sejam questões desconhecidas, mas eu só vou ter espaço se eu abrir mão de alguma coisa. E eu preciso abrir mão de coisas antigas que fizeram muito sentido para mim, talvez em algum momento, mas que eu possa ter alguma possibilidade de me abrir para o novo. E esse é o desafio, o convite que a gente faz de como é que eu tenho cuidado daquilo que eu conquistei e como é que eu posso abrir espaço para que o novo também venha. Tem mais um comentário aqui da Adriana. Quando você pergunta, e aí, seja em qual momento for durante a jornada, antes, durante ou depois da conquista, vale usar o seu autoconhecimento, estar consciente daquilo que se quer e de quem. Verdade, muito bom, Adriana, obrigado. Então, o e aí, né? E aí ela colocar essa pergunta nesses momentos todos, eu diria que o autoconhecimento, a gente acredita muito nisso, né? De que esse autoestudo, esse autoconhecimento, olhar para nós próprios, o nosso autoestudar vai nos permitindo cada vez mais ampliar a nossa consciência para aquilo que de fato um dia nos responsabilizarmos com aquilo que um dia eu escolhi, né? Lembrando que tudo que a gente de algum momento toca é nossa responsabilidade. Se a gente então despertou algo em alguém, também é nossa responsabilidade estar colocada ali, e o quanto que a gente tem de fato olhado para essa nossa responsabilidade daquilo tudo que a gente tem e essa consciência, né? Se eu estou fazendo motivado, como a Adriana coloca aqui no final, né? Do que de fato eu quero e continuo querendo, ou de novas coisas que eu quero, como também trouxe o Fábio, e também para quem. Então, será que eu estou incluído nessa história ou que eu ainda estou fazendo para os outros? E é ok fazer para os outros, desde que eu não me exclua dessa equação e que eu também tenha outras coisas que eu faço também para mim. Claro que a gente está num momento cada vez mais do indivíduo para o outro, para fora, para o coletivo. Esse é um momento que a gente vive, né? Mas que nos convida, que a gente está iniciando essa jornada, aprendendo a olhar para fora, aprendendo a olhar para os outros, mas que a gente não esqueça, de alguma maneira, de que a gente precisa sim olhar para nós próprios, sim olhar para os nossos desejos, e o convite que a Adriana faz aqui é que eu vá no meu autoestudo, no meu autoconhecimento, observando o quanto que eu ainda quero aquilo, que um dia talvez tenha sido muito importante e agora talvez faça muito pouco sentido. Acho que o carro pode ser um exemplo que fazia muito sentido, de repente não faz mais, aquele bairro era muito importante, agora não é mais, aquele negócio era um negócio da minha vida, agora talvez não seja mais, a relação afetiva pode ser a mesma coisa, e como é que a gente ressignifica isso sem precisar jogar nada fora, mas podendo talvez olhar de uma outra maneira, né? Como que eu consigo trazer novidades, né? Trazer isso que é do novo, que o Fábio aqui convidou a gente a pensar, talvez para alguma coisa que já está há muito tempo. Será que eu posso reinventar uma relação? Será que eu posso ressignificar, fazer uma startup dentro do meu próprio negócio? Eu posso reinventar uma relação, um negócio, uma sociedade, uma amizade? Claro que podemos, né? Depende de nós. Mas aí depende da coragem de olhar para nós e essa mudança que a gente sempre lembra aqui que começa primeiro em mim. O que eu vou fazer de movimento para que seja diferente? Ou seja, não reagir do mesmo jeito, fazer um convite diferente, fazer uma proposta de um outro jeito, propor alguma coisa diferente, colocar a mão na massa ali para fazer. Mas aí demanda isso da gente sair da nossa zona de conforto, ter uma nova, né, uma disposição para fazer isso de uma maneira que possa nos somar e que possa, de fato, deixar aquela vida que agora, com a consciência que eu tenho no hoje, que a Adriana nos convidou aqui a pensar, fazer com que a minha vida faça mais sentido para mim hoje e para os outros também que estão no nosso entorno. E aí eu deixo as provocações finais para vocês. O e aí para aquilo que você quer, para o que você está mantendo, para o que você já deveria talvez desapegar. Então, o que eu hoje, né, fazendo uma reflexão numa quarta-feira de manhã pós-feriado, o que eu quero manter, o que eu gostaria de desapegar, o que eu gostaria de começar de novo e que eu vou colocar talvez na minha vida, fazendo umas prévias do nosso virada de ano daqui a pouco, né? O que eu estou planejando e que eu já posso começar agora a colocar na minha vida, ou será que eu vou esperar esses 2 meses e um tanto aí, até acabar o ano para eu poder fazer de novo uma ressignificação? Será que eu não posso fazer alguma coisa agora por mim mesmo? E que isso possa ajudar vocês
nas reflexões, desejando uma ótima semana para todos vocês. Obrigado por quem acompanhou aqui ao vivo. Bem-vindos também quem está assistindo esse vídeo gravado depois. E que possa participar, fica o convite para participarem aqui às quartas-feiras, às 7h30 conosco, às 7h30 da manhã, aqui pelo Instagram, @fabiano.calil. Até o nosso próximo atendimento. Tchau, tchau.